Olá, tudo bem? Essa é a continuação do vídeo sobre porque eu larguei a faculdade de biomedicina. E agora eu vou falar um pouquinho como foi o meu primeiro ano de cursinho pré-vestibular para medicina. Eu larguei a faculdade e o trabalho de biomedicina em 2014, em janeiro, e iniciei o cursinho em fevereiro de 2014. Aí, gente, foi um baque tão grande, porque assim, eu vim de um colégio público, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar aos 12, né? Então, desde então eu trabalhava e me dividia entre trabalho e colégio. E no ensino médio, pra poder trabalhar o dia inteiro, eu passei pro ensino médio à noite. Então, se a educação pública já é ruim, à noite, pode acreditar, é muito pior. Eu entrei no cursinho sabendo fazer regra de 3. Eu não sabia o que era uma potência. De biologia eu sabia um pouquinho mais, assim, porque eu sempre tive interesse e procurava sozinha. Mas genética, tipo, nada disso eu vi no colégio, assim, absolutamente nada. História também não. História a gente aprendia a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e era só isso. Nossa, era tudo eu não sabia, assim. Eu olhava, pra mim o professor tava falando grego. Eu chegava em casa, eu comecei a estudar de manhã. E eu chegava em casa e só chorava, porque eu não sabia fazer nada. O professor começava a fazer umas contas de trigonometria. Eu nem sabia diferenciar um triângulo do outro. Tipo, qual triângulo é qual? Não fazia menor ideia. Foi muito difícil. Aí eu estudei o primeiro semestre inteiro, de manhã, no curso positivo. E... nossa, tinha que entrar muito cedo, eu tinha que sair de casa, era 5 e pouco da manhã, aqui em Curitiba é frio, é muito escuro, sabe, esse horário era muito ruim. Aí a partir do segundo semestre eu comecei a estudar à noite, porque era mais fácil, sabe, eu saía de dia, voltava de noite, mas não era um horário assim tão difícil. Comecei a estudar à noite. Aí melhorou um pouquinho o meu rendimento, porque eu sou melhor à noite mesmo, assim, pra estudar. Mas foi muito difícil. Eu ia resolver os simulados ou as provas mesmo. Eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Gente, vocês não têm noção, eu não fazia a menor ideia. Eu fiz meu primeiro Enem em 2014 mesmo, então foi outro baque, porque as provas do Enem era muito diferente, é muito diferente dos vestibulares tradicionais. E pra medicina, eu não sabia nada. O que eu sabia era suficiente pra passar em outros cursos, claro, menos concorridos, mas pra medicina é algo assim, chega a ser absurda a dificuldade que é. E muitos dos vestibulares tem uma prova pros outros cursos e uma prova só pra medicina. Mas voltando ao Enem, eu fiz o Enem, assim, eu não sabia nada de nada. Em português eu sempre fui muito bem, então foi o que eu fui melhor, assim. Eu tirei, em 2014, 700 pontos no Enem, não serviu, tipo, pra nada. Não dava pra entrar em quase nenhum curso, assim, eu fiquei desesperada, porque eu não imaginava que eu ia ter tanta dificuldade. O meu primeiro ano foi, então, assim, um desastre. No final do ano, eu tava me preparando, eu já tinha feito vestibular até pra Federal do Rio Grande do Sul, então eu não parei de estudar no fim do ano. E foi então que eu comecei a pensar em criar o IG. Porque eu comecei a procurar dicas de pessoas que pudessem me auxiliar a aprender a estudar, a ter dicas de como decorar certas coisas que pra mim eram um absurdo. Procurei esses IGs e, em vez de... daí eu falei, bom, pra tirar dúvida, pra postar um pouco do que eu sei, quem sabe se eu criar um próprio IG, né? Porque até então eu usava o IG particular. Então eu decidi criar o Estuda Que Passa. O mais louco é que eu não tinha a menor ideia de que nome colocar. Eu não fazia ideia. Aí, nessa época, era mais comum IG de concurseira do que IG de vestibulando. E elas usavam muito a hashtag, principalmente, estuda que passa, estudar até passar. Enfim. Aí eu falei, bom, vou colocar estuda que passa. Deve ser, bom, só estuda que passa, não vai dar pra saber o que é. Eu coloquei o ponto medicina, que era pra dizer exatamente o curso que eu pretendia. Depois de um tempo eu até pensei em mudar o nome, porque não é muito criativo, né? Mas como deu certo, eu cresci muito com ele, me trouxe muitas coisas boas, esse nome, esse G, então eu resolvi deixar assim mesmo e tal. Vai ficar isso daqui passa a medicina mesmo. Com a criação do G, eu melhorei demais meu rendimento. Eu aprendi a estudar, eu aprendi
com muitas pessoas a criar uma rotina, criar hábitos de estudo. Eu via alguém estudando, isso me estimulava a estudar. Se às vezes eu tava procrastinando ali, olhando uma foto, a pessoa colocava que agora ela ia estudar tal coisa, eu falei, vou estudar também, sabe? Coisa assim. Foi me estimulando a pegar o ritmo de vestibular, o ritmo de estudo dessa área, sabe? Então, assim, o IG me trouxe muitas coisas boas, eu consegui conhecer muitas pessoas legais, reunir muitas pessoas legais por causa desse perfil de estudos. Eu sou muito, muito grata a ele. Tanto por conhecer as pessoas, quanto pra ser um guia. Ele foi um guia para eu melhorar muito o meu rendimento no vestibular. Mas resumindo, o meu primeiro ano de cursinho foi um total desastre. Eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo ali. Não sabia mesmo. Foi um ano para eu aprender, para eu cair na realidade. Cair na realidade do que é o vestibular de medicina, cair na realidade de tudo que eu tinha para estudar, cair na realidade de como eu teria que começar a me programar para estudar. E isso tudo, o primeiro ano foi uma base pro meu segundo ano. O segundo ano, sim, eu comecei a aprender de verdade, comecei a ter conhecimento de verdade. Tanto que foi no final do segundo ano que eu passei pela primeira vez em um curso de medicina. Então, assim, se você tá começando seu primeiro ano agora, principalmente se você ficou muitos anos longe do ensino médio, ou teve um ensino médio muito ruim como o meu, tenha calma, é difícil demais, assim, você tem que... O meu conselho, desde o primeiro momento, tenta sentar e colocar o que eu posso fazer, o que eu posso estudar, quantas horas por dia eu vou me dedicar, tenta ser o mais sério possível. Vai ser muito difícil. No começo você vai achar que não vai dar, que você não vai conseguir, mas com o tempo você vai pegando jeito, você vai tendo vontade de ficar ali estudando, você vai conhecer tantas coisas novas que vai dar um pouco mais de ânimo para você estudar. Mas não desista, essa profissão é muito linda, é uma profissão que você vai poder exercer pro resto da vida, não tem prazo de validade. Com a medicina você só vai tendo mais conhecimento, agregando cada vez mais. Bom, pra quem me acompanha lá no IG sabe que eu continuo na luta por uma outra vaga de medicina, porque eu quero alguma coisa mais perto de casa, preferencialmente federal ou algum curso com bolsa. Então eu continuo nessa luta ainda, né? Mas saiba que tem jeito e uma hora a gente vai chegar lá.